Agora o assunto é Helicoverpa armigera, uma praga de importância dentro do sistema de produção da soja. Quem explica isso pra gente é o professor Celso Moto e o Renato Horikoshi. Quero saber de vocês como que está a situação de Helicoverpa armigera na região centro-oeste, professor. Muito bem. Esta é uma praga que foi detectada oficialmente em 2013, tá? É o ano que coincide mais ou menos com a utilização comercial da soja intacta aqui no Brasil, tá? Em 2013, nós estávamos enfrentando um sério problema de Helicoverpa armigera, não sabíamos a parte do manejo e muitos dos inseticidas que foram registrados em caráter emergencial, a praga já apresentava uma alta frequência de resistência, tá? Então, os produtores ficaram desesperados que os inseticidas não estavam funcionando e tudo mais. Uma tecnologia que tem ajudado bastante o manejo de Helicoverpa armigera, sem dúvida, tem sido a soja BT, a primeira geração, a soja intacta, né? Que realmente tem um desempenho fantástico no controle desta praga, tá? Um levantamento que foi feito desde a liberação da soja BT aqui no Brasil até o presente momento, foi inclusive trabalho do Horikoshi, que foi publicado recentemente. Nós tivemos aí uma diminuição da densidade populacional de Helicoverpa armigera de 2013, que foi o ano da detecção oficial, até o presente momento, tá? Então, nós falamos em termos de supressão da densidade populacional de Helicoverpa armigera, graças à soja BT, que vem sendo amplamente utilizada pelos produtores. O que os estudos mostram com relação à Helicoverpa armigera? Olha, hoje ele não é tão problemático, como eu disse, devido à ampla adoção da soja BT aqui no Brasil, tá? Mas precisamos tomar muito cuidado, porque a tecnologia transgênica, ela expressa a proteína tóxica continuamente, tá? Então, um risco seria a questão da evolução da resistência de Helicoverpa armigera às proteínas expressas na soja intacta, por exemplo, tá? No nosso laboratório, na Universidade de São Paulo, nós temos feito esse monitoramento da frequência do alelo que confere a resistência. Fizemos em 2013 e, mais recentemente, no ano passado, nós concluímos o trabalho. O que a gente tem visto é que a frequência ela aumentou em torno de 12 vezes desde a introdução até o presente momento, mas a frequência ainda está extremamente baixa, tá? Nós encontramos, por exemplo, uma ordem de 180 lagartas resistentes em 1 milhão, tá? Então a frequência está extremamente baixa, tá? E agora, com a introdução da tecnologia Intacta 2 Xtend, que apresenta ou expressa mais de uma proteína, além da proteína da primeira geração, mais 2 outras proteínas, o que nós temos visto que é uma tecnologia fantástica. Ela chega a controlar os indivíduos resistentes que foram selecionados no laboratório, resistente à intacta a primeira geração, assim como os indivíduos resultantes do cruzamento do suscetível e resistente, são altamente controladas, 100%, com a tecnologia Intacta 2 Xtend. Está lançando a plataforma Intacta 2 Xtend numa boa época, né? Uma época bastante oportuna. A frequência de indivíduos resistentes, que é a minha área de trabalho, ainda é extremamente baixa. Daí, é claro, o benefício de uma tecnologia Intacta 2 Xtend, que expressa mais de uma proteína, o benefício será infinitamente maior, tá? Então, eu acredito que a tecnologia BT, utilizada dentro de um contexto de manejo integrado de pragas, será ou tem sido uma excelente ferramenta para o agronegócio da soja. Quando a gente fala sobre melhor manejo, né, qual seria ele para fazer esse controle? Olha, nós preconizamos, em termos de sustentabilidade da tecnologia, a adoção de áreas de refúgio, né, que seria as áreas de soja, né, que não expressam a proteína tóxica. Então, a função dessas áreas de refúgio é produzir indivíduos suscetíveis.
Então, se é que nós vamos selecionar indivíduos resistentes na soja BT, né, e se tiver áreas de refúgio, o suscetível e resistente eles se cruzam, né, e os descendentes poderiam ser controlados com a tecnologia BT. Tá? Mas o que nós temos visto é que a adoção das áreas de refúgio aqui no Brasil tem sido muito baixa. Tá? Então, nós precisamos de um trabalho de extensão para mostrar a importância dessas áreas de refúgio para preservar essas tecnologias BT, que eu considero de extrema importância nos programas de MIP, reduzindo drasticamente o número de pulverizações de inseticidas para lagartas. E num ambiente tropical como o nosso, a diversidade e a abundância de inimigos naturais é extremamente alta. Então, eu acredito em implementação efetiva de um programa de manejo integrado de pragas somente em situações onde nós temos, né, tecnologias transgênicas funcionando. Tá? Isso precisa ser melhor explorado. Né? O Brasil é riquíssimo em agentes de controle natural. Acho que a única tecnologia de ampla adoção que permite uma redução drástica do uso de inseticidas em larga escala é a tecnologia transgênica. Nós vimos isso com o milho transgênico e agora com a soja. Nós não podemos errar. Né? Nós precisamos fazer a coisa certa, implementar dentro das boas práticas, né, recomendadas, para que essa tecnologia fique por muito tempo, né, que é a base do MIP, na minha opinião. Renato, ele traz vários pontos aqui, né? E a gente está querendo saber de você como que a biotecnologia Intacta 2 Xtend ela tem performado nesse controle. Sim, conforme o Celso já explicou, né, assim, a primeira biotecnologia, a primeira geração, Intacta RR2 Pro, ela já tem uma eficácia muito boa. Né? O professor Celso mostrou, fez uma seleção ali de umas populações em laboratório e mostrou assim, caracterizou a resistência e mostrou que o custo adaptativo é bastante alto para essas populações. Mas assim, a tecnologia no campo, ela performa bem. E aí, até igual o Celso comentou também, a Intacta 2 Xtend traz 2 novas proteínas. Então, ela expressa 3 proteínas, então realmente tem um efeito ali de piramidação efetiva. Então, é uma tecnologia que tem um potencial enorme, né, para realmente trazer uma ferramenta excelente ali para os agricultores para manejar Helicoverpa armigera. Né? Então, acho que a oportunidade aqui da gente fazer essa transição de biotecnologia da primeira geração para a segunda geração, que realmente tem uma adaptabilidade muito maior para manejo de resistência. Tá? Que você sai de um sistema de uma única proteína para um sistema realmente com várias proteínas atuando contra a mesma praga-alvo, que é o conceito de piramidação. Então, hoje a gente tem uma ferramenta excelente ali para manejar Helicoverpa armigera aqui no Brasil. Algum complemento, professor? É mais ou menos isso. Eu acho que o que poderíamos acrescentar é que nos últimos anos nós tivemos aí relato de ocorrência de lagartas de Helicoverpa em soja intacta ou mesmo em Xtend 2. Daí que a minha pesquisa foi importante, porque a primeira hipótese é resistência, né? E o nosso trabalho mostra que a resistência pode ser um problema, mas a frequência está extremamente baixa. As nossas pesquisas, assim como de outros pesquisadores, mostraram que o que está atacando esporadicamente a soja transgênica é Helicoverpa zea. A Helicoverpa zea é a lagarta da espiga do milho, proveniente da cultura do milho, e que pode causar injúrias, né, na cultura da soja, tanto soja BT quanto soja não BT. Tá? Mas um ponto que nós estamos aí discutindo em termos de pesquisa, ela causa injúria, Helicoverpa zea, mas ela não consegue completar com sucesso o ciclo na cultura da soja. Então, essa espécie ainda depende de outras culturas, principalmente a cultura do milho, mas é um ponto que a gente não deve negligenciar. Não é porque não completa o ciclo que não é praga, né? Porque ela chega a causar injúria à lagarta. O produtor muitas vezes precisa pulverizar, né? Mas eu sugiro que, se necessário, essa pulverização, que procure produtos ou inseticidas que são seletivos aos inimigos naturais. Acho que essa é a base
do manejo. Tá? Então, a tecnologia controla as pragas-alvo, mas as outras pragas que não são alvo podem se tornar importantes, se tornar pragas primárias. Por isso que a parte do manejo integrado de pragas, considerando as outras táticas de controle, além da transgenia, é de extrema importância. E não considerar a soja transgênica como a única solução. Nós temos outras pragas, sugadores, né, outras lagartas que não são controladas pela tecnologia, mas tendo uma tecnologia efetiva para controle das principais pragas, que são as lagartas, eu acho fundamental para uma agricultura sustentável. Então, por isso que eu acho que nós precisamos preservar a vida útil dessa tecnologia por muito tempo. Então, acho que o agronegócio, principalmente a cultura da soja, depende dessa tecnologia. Qual a mensagem final que vocês deixam para o sojicultor? Renato. O professor Celso já comentou muito bem, né, assim, a questão de pragas-alvo da tecnologia e pragas não-alvo da tecnologia. Então, ele citou o exemplo de Helicoverpa zea. É uma praga não-alvo da tecnologia, seja intacta ou seja intacta 2 extend, né? Então, é importante a gente ter o manejo integrado de pragas para realmente manejar essas pragas aí. Eventualmente, a gente está entendendo que Helicoverpa zea não completa o ciclo dentro da cultura da soja. Então, aparentemente, precisamos ter mais estudos para entender melhor qual que é a dinâmica dessa espécie no ambiente, para justamente ajudar o agricultor a ter um programa de manejo, né? Quanto que de dano que Helicoverpa zea está causando na cultura da soja, tá? E aí, no mais, assim, a gente tem uma ferramenta excelente para manejar as pragas-alvo da tecnologia, né? Intacta 2 Extend tem sido fundamental ali para manejar Helicoverpa armígera, mas não só Helicoverpa armígera. A gente está falando de Chrysodexis includens, Anticarcia gematalis, Chloridia virescens, né? Crocodosema aporema, tá? Spodoptera cosmioides e, por último, a Helicoverpa armígera, que a gente conversou bastante aqui hoje, né? Então, é uma ferramenta aí excepcional aí que a gente traz aí para o mercado. E você, professor, qual a mensagem final? Bom, eu gostaria de enfatizar a importância do manejo integrado de pragas e não considerar a soja Intacta 2 Extend como a única solução. Ela é uma excelente ferramenta no controle de algumas lagartas que são pragas-alvo. Como eu disse, isso vai reduzir drasticamente as pulverizações de inseticidas e devemos explorar isso dentro do contexto de manejo integrado de pragas, ou seja, conservar os agentes de mortalidade natural no agroecossistema. E na agricultura tropical, nós temos muitos inimigos naturais: aranhas, joaninhas, crisopídeos, sirfídeos, né? Então, eu estive recentemente numa lavoura na região de Balsas e produtores que fazem um manejo adequado usando produtos seletivos, eles conseguem tirar o benefício dos agentes de mortalidade natural. A transgenia, soja intacta, Intacta 2 Extend, e o controle biológico muito bem utilizado, o resultado é um efeito sinérgico, né? Muito melhor do que um efeito aditivo, tá? É isso que na agricultura tropical nós precisamos explorar mais, né? Para ter o benefício de uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Para as nossas pragas-alvo, né? E eu acho que o bom uso, né, mediante as boas práticas, adotando as áreas de refúgio, que eu considero de extrema importância para preservar a vida útil dessa tecnologia, de fundamental importância. Então, se todos os produtores, consultores seguirem essas recomendações que são preconizadas pela empresa, pelas universidades, pelos consultores, eu acho que nós poderíamos ter essa tecnologia por muitos anos, por mais de 10, 20 anos. A gente espera. Tá bom? Obrigado pela participação. Esse seria o meu recado. Tá ótimo. Obrigado pela participação de vocês. Vocês podem nos acompanhar pelas nossas redes sociais e também no nosso site. Intacta, a marca da soja.